Bem-vindos e bem-vindas à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto no assunto porque, olha, o tema de hoje é absolutamente fascinante. O Bitcoin foi criado para ser o dinheiro digital do mundo inteiro, certo? Seguro, descentralizado, uma verdadeira revolução. Mas vamos ser sinceros, ele também carrega aquela fama histórica de ser uma rede notoriamente lenta. E aí pensa no tamanho do desafio. Como é que a gente tenta usar um sistema que quer ser o dinheiro global, mas que simplesmente não consegue processar os pagamentos na mesma velocidade do nosso dia a dia? É um problema monumental. Mas e se uma rede completamente nova, construída logo ali por cima do Bitcoin original, pudesse transformar esse sistema travado em um dinheiro instantâneo? Um dinheiro capaz de voar de um lado para o outro do mundo em milissegundos, custando só frações de centavo. E a melhor parte é que não estamos falando de uma promessa de marketing distante para o futuro. Isso é matemática rodando em produção hoje mesmo. Então vamos desmistificar essa solução elegante que a gente conhece como Lightning Network. Bom, para entender a solução, a gente precisa primeiro entender de verdade o problema. E a gravidade da situação fica bem óbvia quando a gente olha para a discrepância brutal no número de transações por segundo, o famoso TPS. De um lado, temos o sistema financeiro tradicional. A Visa, por exemplo, processa cerca de 24 mil transações por segundo no mundo todo. Do outro lado, temos o Bitcoin, processando míseras 7 transações por segundo globais. E só para deixar claro, não são 7 transações por usuário, não. São 7 transações no total, para o planeta inteiro. Fica muito claro que tentar espremer todas as transações globais dentro de um funil tão estreito assim ia, mais cedo ou mais tarde, criar um congestionamento completamente insustentável. E foi exatamente observando esse limite estrutural da rede que, lá em 2015, dois pesquisadores, o Joseph Poon e o Thaddeus Dryja, publicaram um documento que mudou o paradigma de tudo. Em vez de tentar alterar as regras fundamentais e super lentas do próprio Bitcoin, a genialidade da dupla foi fazer uma pergunta um tanto quanto radical. Eles pensaram, espera aí, e se a gente simplesmente não precisasse registrar absolutamente todas as transações na blockchain? Foi aí que eles propuseram algo revolucionário: construir uma camada paralela rodando em cima da fundação do Bitcoin. E para entender isso a fundo, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas. Primeiro, o gargalo do Bitcoin. Depois, a ideia off-chain, como a rede funciona, a matemática da confiança e, por fim, os trade-offs reais. Começando então pela nossa primeira sessão, o gargalo do Bitcoin. Só recapitulando rapidamente a arquitetura base, o Bitcoin é incrivelmente seguro justamente porque ele tem regras rígidas. E uma dessas regras é que a blockchain só aceita novos blocos de informações a cada 10 minutos. Inegociável. Só que as consequências desse limite de escalabilidade batem forte onde mais dói: no bolso. Já parou para pensar que nos momentos de pico de congestionamento, quando todo mundo resolve transferir dinheiro ao mesmo tempo, as taxas para confirmar uma simples transação já chegaram a bater mais de $50? $50 de taxa. Imagina o absurdo de tentar pagar um cafezinho ou mandar um valor pequeno para um amigo, pagar uma taxa gigante e ainda ter que esperar de 30 a 60 minutos pela confirmação. Fazer qualquer compra cotidiana nessas condições vira uma missão impossível. O que nos leva à nossa sessão 2, a ideia off-chain. A filosofia central por trás da Lightning Network para transformar o Bitcoin em algo que dê para usar no dia a dia é genial: manter o tráfego fora da rede principal. A ideia é deixar aquela base pesada e lenta do Bitcoin apenas para os casos em que ela é estritamente necessária. Para visualizar isso melhor, pensa na clássica analogia da comanda de bar. Imagina 2 amigos saindo para beber. Em vez de chamarem o garçom, passarem o cartão e pagarem individualmente por cada nova cerveja que chega na mesa, o que eles fazem? Eles abrem uma comanda, pedem várias bebidas a noite toda e no final pagam só uma conta. Na rede digital, abrir essa comanda é o passo 1. É uma transação oficial e pública registrada na blockchain. A gente chama isso de transação on-chain. O passo 2 é a noite acontecendo. São as dezenas de bebidas pedidas. No mundo digital, são as dezenas de atualizações rápidas de saldo feitas privadamente entre os dois, totalmente fora da blockchain. Ou seja, off-chain. E aí, o passo 3 é a saideira. Eles fecham a conta e só esse saldo final e definitivo é registrado de volta na rede principal. Simples assim. Avançando para a sessão 3, como a rede funciona na prática. Tá, mas como a gente traduz essa história de comanda de bar para matemática e criptografia do mundo real? A mágica toda acontece através de algo chamado canal de pagamento.
O passo 1, que é o financiamento, funciona criando um endereço chamado multisig. Na prática, é como se fosse um cofre digital que exige duas chaves diferentes para ser aberto. As duas partes depositam os fundos iniciais lá dentro, na blockchain principal. O passo 2 são aquelas atualizações constantes. Os participantes ficam enviando frações desse valor um para o outro infinitas vezes. E como isso rola? Pela troca instantânea de assinaturas digitais totalmente off-chain que ficam atualizando o balanço de quem tem quanto dentro do cofre. Tudo isso sem pagar a taxa de rede e sem nem incomodar a blockchain principal. E, finalmente, no passo 3, a liquidação rola quando qualquer um dos lados decide que deu, que é fechar o canal. Aí sim, o último estado atualizado desse saldo é transmitido de volta para a blockchain do Bitcoin e os fundos do cofre são divididos exatamente de acordo com aquele último acordo que eles assinaram. E o que é realmente impressionante, de cair o queixo mesmo, é o tamanho que esse sistema alcançou. Não é só um projetinho acadêmico isolado. Atualmente, a rede já conta com mais de 16 mil nós ativos e mais de 50 mil canais abertos ao redor do mundo. Literalmente, uma teia global e gigantesca de cofres compartilhados operando sem parar. Mas aí pode bater aquela dúvida natural. Se eu quiser mandar dinheiro para uma pessoa lá do outro lado do planeta, eu preciso abrir um canal direto e depositar dinheiro num cofre só com ela? A resposta é um sonoro não. A rede usa um conceito fantástico chamado roteamento atômico. Funciona assim: se o remetente tem um canal com uma pessoa e essa pessoa tem um canal com o destinatário final, o pagamento simplesmente salta por esses nós intermediários em milissegundos. É quase como um jogo de telefone sem fio, só que perfeito. E o detalhe crucial da palavra atômico é que o pagamento é garantido. Ou ele chega inteiro ao destino final, ou ele falha inteiro e volta sem mexer um centavo do remetente. Não existe meio termo. O dinheiro nunca vai ficar preso num limbo e ninguém perde nada no meio do caminho. Mas espera aí, como a gente garante que esses intermediários espalhados pelo mundo não vão simplesmente embolsar os fundos enquanto o pagamento vai saltando de nó em nó? Isso nos traz à seção 4, a matemática da confiança. A resposta técnica para essa segurança inquebrável, essa garantia atômica, tem um nome bem complexo, mas incrivelmente elegante: HTLC. A sigla significa contrato com trava de tempo e hash. Basicamente, essa é a ferramenta criptográfica pura que permite que o dinheiro atravesse uma rede inteira de desconhecidos totais, sem precisar que a gente confie na honestidade de seres humanos. Para não ficar só na teoria pesada, vamos imaginar que esse HTLC funciona como um mecanismo de cadeado mágico. Olha que sacada! O recebedor final, lá na ponta, cria uma senha secreta e manda apenas um cadeado trancado de volta para o remetente original. O remetente, então, pega os fundos, coloca dentro desse cadeado e passa ele adiante pela rede. Cada nó intermediário segura e passa para frente um pacote trancadinho, que ele não faz a menor ideia de como abrir. Quando esse cadeado finalmente chega lá no destino final, o recebedor usa a sua senha secreta para abrir e pegar o dinheiro. E é aqui que a mágica acontece. Quando ele abre, a senha é revelada obrigatoriamente para a rede e isso destranca, no efeito cascata e retroativo, todos os outros cadeados que ficaram pelo caminho. Todo mundo que ajudou a passar o pacote recebe sua parte garantida. Ah, e a trava de tempo? Bom, se a senha não for revelada dentro de um prazo certinho, o contrato simplesmente expira e o dinheiro faz o caminho de volta sozinho, automaticamente. Confiança totalmente enraizada na matemática pura. Ninguém precisa contar com a boa vontade alheia. E agora, indo para a nossa última etapa, a seção 5, trade-offs reais. Ouvindo tudo isso, parece uma engenharia impecável, sem defeitos. E, de certa forma, é brilhante. Mas a tecnologia nunca opera no vazio, não é verdade? Soluções maravilhosas não são mágica. Elas sempre trazem custos operacionais e alguns compromissos pesados. Existem pelo menos 4 grandes pontos de fricção nessa rede. O primeiro é a liquidez de entrada. Para receber fundos, o seu canal já precisa ter capacidade instalada lá do outro lado. Isso acaba sendo um obstáculo gigantesco para usuários iniciantes. O segundo ponto, diferente de guardar seu Bitcoin offline, desconectado de tudo e super seguro, a Lightning exige o uso de carteiras conectadas à internet, as famosas hot wallets, porque elas precisam estar online para assinar as atualizações e rotear os pagamentos. Terceiro, como todas as transações são privadas, é fundamental ficar vigiando o canal sem parar, só para ter certeza de que a outra parte não vai tentar agir de má fé e publicar um saldo antigo lá na blockchain principal. Daí surgem as chamadas torres de vigia, que monitoram a rede para você. E o quarto e mais polêmico ponto, a busca por eficiência na liquidez acabou gerando uma centralização natural.
A rede está se agrupando em torno de nós gigantescos, muitas vezes controlados por corretoras, e isso levanta um debate super profundo. Será que, no fim das contas, a gente não está recriando exatamente os mesmos gargalos e a centralização dos bancos tradicionais, só que agora dentro de mundo cripto? A genialidade, assim como o preço que se paga por essa solução, ficam evidentes quando a gente coloca tudo lado a lado. A camada original do Bitcoin foca na escassez e no consenso global irrefutável, mas sofre demais com a lentidão e as taxas absurdas quando tem muito tráfego. Quando a gente dá o salto para a camada 2, a velocidade explode para casa de potenciais milhões de transações. O tempo de confirmação despenca para milissegundos e as taxas viram pó, frações microscópicas de centavo. Mas repara bem como o modelo de segurança muda drasticamente. A custódia sai do armazenamento frio super protegido e vai para um ambiente totalmente online. E o modelo de confiança migra daquela energia computacional maciça, a famosa prova de trabalho, para contratos criptográficos que exigem uma vigilância constante e ativa. A grande verdade é que a escalabilidade construída em camadas é, no fundo, apenas uma filosofia de engenharia. É a escolha consciente de deixar o protocolo original, o código base, totalmente intocado, quietinho, e ir erguendo novas soluções arquitetônicas por cima dele. Mas existem projetos concorrentes e visões bem diferentes sobre isso no mercado, como sistemas baseados em bloco DAG. Eles tentam um caminho exatamente oposto: reescrever e expandir a própria fundação principal desde o começo, para que a base em si consiga processar um volume colossal de dados simultaneamente. Nenhuma dessas duas rotas é a salvação milagrosa. Ambas batem de frente com as leis implacáveis da física e da computação em rede. A infraestrutura definitiva para o dinheiro global do futuro ainda está engatinhando, sendo construída agora mesmo. A resposta sobre qual dessas arquiteturas vai dominar o cenário financeiro das próximas décadas ainda não foi escrita. Então fica aqui aquele questionamento para a gente levar adiante. Para criar um sistema de trocas que funcione na mesma velocidade do pensamento humano, a melhor estratégia, no longo prazo, será construir pontes e viadutos super engenhosos em cima de fundações lentas? Ou será que a resposta é dinamitar tudo e reconstruir a base de um jeito totalmente novo, do zero? É uma reflexão incrível sobre para onde o dinheiro está caminhando. Muito obrigada por acompanharem a nossa análise de hoje, um grande abraço e até a próxima.